Olha, eu sei que hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe aflita, preocupada, porque a sua filha está na linha de frente desse Covid-19. Está lutando, está lá. Várias pessoas têm me procurado que estão preocupadas com seus filhos, com seus amigos. Quem abre, né? Porque eu não estou abrindo jornal, eu não estou vendo rede social, estou me alimentando da palavra, eu e minha família. Mas a gente tem ouvido falar sim por amigos de países que estão sofrendo, pessoas que estão sofrendo, pessoas que não têm condições que nós temos, pessoas que estão desassistidas nesse momento, por nós, mas por Deus não. E eu tenho uma palavra para você, se você se encontra nesse momento preocupada com a sua saúde, preocupada com as suas finanças, preocupada com o dia de amanhã, preocupada com seus amigos que estão trabalhando, preocupado com alguém da família que talvez tenha que trabalhar, preocupado com alguma coisa em relação que você não pode fazer nada. Preocupado então com países distantes, como a China, eu lembro agora da China. Então, só da gente mentalizar, visualizar na nossa mente aquele povo, nós temos que fazer algo. Não podemos ficar sem fazer nada. Precisamos fazer algo. E o que você e eu temos de mais poderoso nesse momento, que a gente pode enviar para eles, são as nossas orações ao céu. Nós podemos agora interceder a Deus, porque Deus pode fazer muita coisa. E Deus pode vir e agir com o seu sobrenatural sobre todos esses problemas, todas essas tristezas, essas aflições que estão agora ao redor de muitas pessoas. Eu me lembro de uma vez que eu também fiquei paralisada pelo medo, porque o medo chegou na minha família. E havia situações na mesma semana, quase, né? Na mesma semana, 3 coisas ruins aconteceram. Dois filhos meus ficaram desempregados. A minha filha perdeu a babá. E eu fiquei muito desesperada. Falei, nossa, tudo isso de uma hora para outra, Senhor. E eu fui diante de Deus e falei, Deus, eu tô com medo. Eu não sei nem para quem ajudar. E Deus respondeu para mim lá em Isaías 44. Que eu queria dizer para você, se você também tá assim, com algum filho, com alguém preocupado, eu vou te responder como Deus me respondeu. Ele me respondeu em Isaías 44, que dizia assim: derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Pronto, isso bastou. E eu pude descansar em Deus, porque eu confiei em Deus. E todos eles saíram daquela situação ruim onde eles estavam. Porque Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu para nós. Se ele falou que ele ia derramar o seu espírito e que ele ia proteger a nossa prole e que ele ia colocar bênção sobre os nossos descendentes, se você acredita, assim como eu acreditei, levanta sua mão agora para os céus e vamos orar, e vamos interceder, e vamos juntos ver Deus agir mais uma vez. Vamos interceder pelos profissionais de saúde, pelos profissionais autônomos que precisam sair para trabalhar. Vamos interceder pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelas pessoas distantes em outros países. Vamos interceder pela nossa nação, porque esse é o nosso papel. Se você está aqui nessa live, é porque você conhece a Deus, é porque você sabe quem é Deus. E você sabe que toda autoridade foi instituída por Deus e que você deve orar independente de partidos. Nós estamos sendo fiéis ao que Deus mandou a gente fazer, interceder por toda autoridade. E é o que nós vamos fazer aqui. Agora, levante a sua mão, se coloque em posição de realmente falar com o Pai e vamos dizer: Senhor Deus, nós estamos aqui neste domingo para declarar que o Senhor é Rei, mas não só Rei, o Senhor é Senhor. Não só Senhor, o Senhor é Salvador das nossas vidas. E porque o Senhor é Salvador das nossas vidas, nós cremos que o Senhor pode nos salvar dessas ameaças que estão nos cercando, nos rondando. Porque basta o Teu Espírito Santo, a Tua bênção estar conosco e com todos os nossos que nós amamos.
Nós queremos lembrar agora dos profissionais de saúde, dos profissionais autônomos. Nós queremos lembrar agora daqueles países, Senhor, tão distantes. E em especial também pelas nossas autoridades, Pai. Nós queremos uma bênção, Senhor, que caia sobre eles. Nós sabemos, Pai, que o Senhor já tem a cura, Senhor. Então envia a tua cura, Senhor Deus, para esses países. Envia a tua cura, Senhor Deus, a tua bênção, o teu anjo, Senhor Deus, trazendo essa boa notícia para nós. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que pode e vai suprir todas as nossas necessidades. E nós declaramos que nós confiamos em Ti. Você fez essa oração comigo? Você já está sentindo essa atmosfera? Então continue conosco, porque agora nós vamos ter uma palavra abençoada pelo nosso pastor. Que bom estar de volta aqui com vocês ouviram agora a palavra da pastora Débora. E antes de nós darmos prosseguimento a esse momento, nós vamos entregar o nosso jejum. Aliás, a nossa igreja entrou no circuito nacional de jejum e oração pela nação, pelos nossos governantes. E nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus, porque sabemos profeticamente que Deus abriu os céus nesta nação e Ele vai realizar entre nós tudo aquilo que Ele tem pensado e sonhado para nós. Vamos orar mais uma vez, eu te convido a curvar a sua cabeça, já pedindo a Deus pela palavra que Ele tem para nós nessa noite. Pai amado, bendito Deus, poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui agora, Deus, entregando a Ti o que Te é devido, Deus, o jejum que nós consagramos a Ti. Sabemos, ó Deus, que o jejum não é para mudar o Teu coração, mas para nos moldar, Senhor, para nos tornar mais sensíveis às coisas do Senhor. Portanto, Pai, nós queremos agora agradecer pelas respostas que já Tu nos deste, porque o Senhor nos ensinou que nós devemos pedir, mas agradecer de antemão, porque toda palavra que vem da Tua boca, Deus, ela se cumpre, ela cumpre o Teu propósito para qual o Senhor a proferiu. Nós pedimos agora a Deus pelo nosso presidente, pedimos a Deus que ele esteja realmente buscando do Senhor a direção, que ele esteja buscando do Senhor a orientação, a sabedoria que vem do alto, e não a sabedoria e o conhecimento e a esperteza dos homens. Nós te pedimos, ó Deus, pedindo realmente de coração, que a nossa nação experimente um tempo novo, que a nossa nação experimente um tempo de restauração, um tempo de prosperidade, um tempo, ó Deus, onde eles vão poder declarar que se não fosse o Senhor, nada teria acontecido de bom. Ó Deus, nós agradecemos pelos profissionais que estão na linha de frente. Já foi intercedido por eles, nós queremos novamente interceder por todos os profissionais que estão na linha de frente da batalha contra essa pandemia. Pai, nós te pedimos que o Teu amor alcance essas pessoas, que a Tua cura, Deus, que a imunização dessas pessoas aconteça pela Tua palavra. Nós oramos assim, Pai, porque sabemos que podemos falar face a face com o Senhor, porque o Senhor está vivo e nós te agradecemos por isso, pela realidade e pela verdade que podemos atestar da Tua, Senhor, de que o Senhor está presente aqui e que o Senhor habita em nós pelo Teu Espírito Santo. Então, Pai, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Estamos aí nesse momento tão importante da nação, lembrando de coisas que são indispensáveis. Estamos falando da série Salmos de Esperança. Eu tinha 3 salmos para trazer hoje e o Senhor me manteve no Salmo 18. Teria o Salmo 27 e o Salmo 30 também, algumas partes desses salmos. Mas eu vou me ater somente no Salmo 18. Se você quiser acompanhar a leitura, esteja atento. Na verdade, eu só vou ler aqui em primeiro momento, até o versículo 6, que é quando nós abrimos o argumento deste salmo. É um salmo de Davi, é um salmo em que ele faz lembranças da sua vitória, um salmo que foi escrito na sua velhice, onde ele pode olhar para trás e lembrar de tudo que Deus fez por ele e através dele também. Salmo 18, de 1 a 6, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva.
a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Que Deus mais uma vez abençoe a leitura desta palavra. Este é um salmo, mais uma vez, um salmo davídico, um salmo de experiências com Deus, um salmo que traduz da experiência, do contato, da vivência, dos milagres que Davi experimentou com Deus diante de uma circunstância, de várias circunstâncias contra inimigos, mais uma vez. Obviamente, se são salmos de esperança, eles foram escritos ou após ou durante momentos de grande tribulação. Eu entendo que o nosso Brasil está vivendo realmente, a gente vê isso nas pessoas, um momento de grande expectativa. Nós temos a certeza de que o Brasil vai vencer, mas nós, a Igreja do Senhor Jesus, principalmente, precisamos tomar uma nova posição diante dos fatos. Vamos experimentar dias difíceis, vamos ter problemas em todos os setores, mas, como a pastora Débora disse no início do seu argumento, antes da oração, nós temos que focar em Deus. Nós temos que focar os nossos ouvidos em toda sorte de informação que vem para nos tirar do foco. Eu dou um exemplo para você do tipo de notícia que vem aos nossos ouvidos. Eu li uma reportagem num determinado canal, um canal de assinatura, TV por assinatura, e dizia o seguinte: Rondônia tem um aumento de 500% no número de contaminados. Eu entendo que às vezes uma estatística ela é para chamar atenção, para exagerar. E vejam bem vocês, a informação está correta em termos percentuais. Mas de um caso passou para 5, ou seja, um aumento percentual de 500%. Mas olha o exagero, olha a comoção que isso pode trazer, uma informação errada. Eu quero desafiar você a não dar tantos ouvidos a todo tipo de informação, porque várias pessoas estão, às vezes, até se contradizendo. Médicos, profissionais da saúde estão se contradizendo em algumas informações. Agora veja que Davi não está pegando informações de terceiros. Ele não está recolhendo informações por alguém que falou para ele. Davi está compartilhando daquilo que ele viveu, de quem ele conhece que é o Senhor. E o primeiro versículo, o versículo 1 e o versículo 2, dizem exatamente na sua oração o reconhecimento que ele tem de que Deus é quem fez todas as coisas. A palavra é muito forte quando ele diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. Há muitas pessoas que colocam a sua força em homens. Há muitas pessoas que fazem do próprio ser humano, do conhecimento do ser humano, a sua estatura, a sua estrutura. Mas Davi diz: Senhor, eu te amo, porque o Senhor é a minha força. Davi, desde pequeno, pôde experimentar isso quando ele era tão franzino, um menino apenas, como se diria hoje, um menor de idade, abaixo de 18 anos. E ele viu que sem Deus nada poderia fazer. Esse salmo retrata nesses 2 primeiros versos exatamente a declaração com os adjetivos e os comparativos históricos que ele tinha também sobre Deus, quando ele diz: o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha. E veja vocês que rocha é um lugar que não é um piso sem estrutura, sem segurança. Rocha é um lugar seguro. E ele, quando fala de rocha, ele fala de uma grande rocha. Quando ele diz: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, em algumas traduções da Bíblia diz a minha cidadela. Uma fortaleza, ela geralmente é construída em lugares altos, que é um lugar de difícil acesso para um caso de ataque de fora para dentro. Nós sabemos que ele conhece exatamente das estruturas, por ser um grande militar, um estrategista militar, nas guerras que ele viveu. E ele diz: o Senhor é que é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador.
o Senhor é o meu rochedo. E aqui quando fala rochedo, ele está pensando naquelas rochas de beira de mar, que as águas podem bater e elas não se desfazem. E ele diz, o Senhor também é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Veja que há diversas figuras que Davi está dizendo, usando da linguagem do que ele conhecia sobre segurança humana. Mas Davi diz, Senhor, o Senhor é quem é tudo isso. Não são as construções ou as situações físicas, mas o Senhor é que é o meu grande libertador. O versículo 3, ele é exatamente a certeza, a declaração de Davi, a certeza de que Deus pode intervir em qualquer situação. E eu quero ler para você mais uma vez, diz assim, clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. A declaração de Davi é, eu clamo, estou salvo. Eu clamo e fico salvo, porque ele sabe que a oração, o clamor de um filho, de um servo do Senhor, não fica sem Deus ouvir. O ouvido de Deus não está com tapa-ouvidos para não ouvir o que estamos dizendo. Os ouvidos do Senhor estão abertos ao clamor da nossa oração. E eu quero dizer para você que você precisa ter certeza disso. Você precisa ter certeza de que alguém está ouvindo você. Você precisa ter certeza de que o Senhor ouve e interpreta a sua oração, ainda que você não saiba falar como convém. A palavra do Senhor diz claramente que quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo de Deus intercede por nós e ele sabe interpretar a nossa oração diante do Senhor. Portanto, não fique desanimado, ainda que você esteja sozinho na sua casa hoje, ainda que você esteja ou fique sozinho em algumas situações onde você não vê saída. Se você olhou para o lado direito, não viu saída. Se você olhou para o lado esquerdo, não viu saída. Se você olhou para trás e não viu saída, olhou para frente e não tem para onde ir, você tem duas opções. Ou você olha para baixo e diz, eu vou morrer, ou você olha para cima e diz, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha força, e eu sei que se eu clamar, eu já estou liberto. Faça essa experiência. Clame ao Senhor no meio da sua tribulação. Clame ao Senhor. Deus vai ouvir, Deus não vai deixar de considerar aquilo que você está pedindo. Davi faz uma descrição aqui agora, dos versículos 4 e 5, faz uma descrição dos momentos difíceis que ele viveu, da angústia, da pressão e da opressão que ele viveu. Então ele declara, as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol, e traduzindo aqui, da sepultura, me envolveram, os laços da morte me alcançaram, mas na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Esse é o versículo, desculpa, eu li até o 6, mas é o 4 e 5, quando ele mostra exatamente o que ele passou. Há momentos que a angústia toma conta do nosso coração. Eu recebi um telefonema de um amigo que eu não ouvia falar dele já há mais de 30 anos. Foi do tempo do meu estudo no seminário em Recife. E quando ele encontrou meu telefone, me comunicou, eu conectei com ele, falei com ele. Então ele estava me contando algumas coisas que ele passou. E rapidamente ele disse que uma das coisas que ele nunca pensou que passaria foi depressão. Ele ficou 2 anos em depressão, perdeu o pastorado, perdeu algumas oportunidades, veio quase a falência total de família, mas ele disse que o Senhor o encontrou. Quando ele clamou, o Senhor o encontrou. E ele está hoje de novo no pastorado, está recomeçando. Deus deu a ele uma nova experiência, uma nova oportunidade para que ele possa experimentar mais do Senhor. Porque Deus é infinito, Deus tem muito mais para nos dar do que aquilo que eu posso imaginar, ou sonhar, ou idealizar. E Davi diz, quando foram momentos de morte, momentos de sentimentos de que eu ia perecer, de que eu não ia conseguir vencer, o Senhor me visitou.
O Senhor ouviu o meu clamor, porque eu gritei por socorro. Gente, um grito é uma coisa que chama atenção, porque a gente está acostumado, pessoas falando alto ou em outros tons de voz, mas grito, qualquer que seja ele, seja um grito de nervoso, seja um grito de dor, seja um grito de susto, mas um grito é um grito. E esse grito é um grito que sai de dentro, do interior, da alma de uma pessoa como Davi. Ele disse, gritei por socorro, e o Senhor ouviu. E eu gosto da ilustração que ele faz aqui, porque naquele tempo eles iam ao templo de Jerusalém para adorar. E ele declara que ele gritou, ele não estava no templo, mas Deus, do seu santo templo, ouviu a minha voz. Eu quero dizer para você que hoje o mundo inteiro, a igreja no mundo inteiro está em oração e falando com Deus. Ele ouve a todos, não importa a distância, porque Deus não é físico local, ele não está local, ele é onipresente. Ele está em qualquer lugar porque ele criou essa natureza e a sua própria natureza é de estar ao lado de cada criatura que precisa dele. Eu quero desafiar você a gritar diante do Senhor, a clamar de alma, a se derramar diante do Senhor, diante dos problemas que você está vivendo. Eu não estou falando nem de coronavírus mais. Eu estou falando de angústias que vêm sobre a nossa alma, pensamentos de morte, pensamentos de desespero, pensamentos de vingança até, dores que não desaparecem da sua alma. Eu quero desafiar você, grite pelo Senhor. Ele é a pessoa certa para ouvir, interpretar e te abençoar e chegar até onde você está e te socorrer. Davi continua, e aí onde eu vou falar do versículo 6, ele quer dizer exatamente que Deus não pode deixar de ouvir. Vai haver um momento um pouco mais na frente no Salmo, que ele vai declarar sobre a oração de quem Deus não ouve. Mas de você, que sabe quem você é, de onde você veio, para onde você vai, que você conhece a Deus, ainda que você esteja afastado do convívio de uma igreja, de uma comunidade, você sabe e conhece o Senhor. Na hora do teu desespero, você sabe quem é que pode te ouvir. Aí você diz assim, mas se eu gritar lá no meu prédio ou na minha vizinhança, vão dizer que eu sou louco. Talvez sim, mas você não precisa gritar nesse sentido. Você precisa sim abrir a sua alma, abrir o seu coração para o Senhor. Deus é socorro bem presente no meio da angústia. Ele vai ouvir você. Ele sabe exatamente do que você precisa. Deus às vezes fica aguardando que os seus filhos peçam, para que ele possa fazer. Ele já tem tudo pronto, tudo preparado. Ele fica atrasando algumas coisas para chegar, querendo que você experimente que as coisas vêm dele, mas elas não vêm do acaso. Elas não vêm porque alguém pensou nisso. Porque Deus se preocupa com você. Do versículo 7 ao versículo 16, e eu não vou ler, Davi fala aqui, descreve a situação ou as metáforas de como Deus agiu em seu favor. É lindo, eu queria desafiar você a ler este salmo, ou terminando a mensagem, ou durante a semana, mas você vai ver que como foi que ele diz que clamou e Deus respondeu. As metáforas que ele usa é de que a terra tremeu, a terra se abalou, o mar secou, as pedras do fundo do mar apareceram, porque Deus estava movendo céus e terra para ouvir e atender o clamor de oração dele, Davi. Sabe uma coisa? Deus pode mudar algumas coisas, o destino de outras pessoas por sua conta. Ele pode atrasar os seus planos por sua conta, por seu pedido. Deus tem o tempo sob controle. Deus não deixa de alcançar os seus propósitos. Mas eu preciso saber também interpretar aonde Deus está se movendo. Como que Deus está fazendo essas coisas, porque eu quero estar ligado. Eu quero chamar a sua atenção para uma verdade absoluta que nós estamos vivendo. Para muita gente, a crise é política. A crise é política, porque o Bolsonaro, e porque o Mandetta, e porque não sei quem, e porque os governadores. Para muita gente a crise é política. A crise é uma questão de disputa de liderança mundial. Um querendo aparecer mais do que o outro. Eu quero dizer para você que a disputa hoje, a crise hoje, não é
Essas crises estão aparecendo e você está vendo só esses resultados. São as ondas que vêm, mas o epicentro disso é espiritual. Deus tem tudo sob controle e Deus está chamando a atenção da nação brasileira principalmente. Eu ouvi um pastor comentando sobre isso, dizendo, espero as coisas voltarem ao normal. Um pastor disse e o outro disse, não, elas não vão voltar ao normal. Porque ninguém mais será como antes dessa crise, ninguém mais vai agir como agia antes. As pessoas vão estar mais focadas, mais tocadas em dividir, em ser mais solidários, em ouvir o clamor, o pedido das pessoas. As pessoas vão ser mais sensíveis, principalmente aquelas pessoas, um amigo meu disse que saiu nos supermercados, ele foi em 10 supermercados para comprar o que todo mundo come, aquela massa para fazer cuscuz, e não achou, porque as pessoas sabem, né, de que essa é uma comida fácil, uma comida que alimenta. E nós estamos preocupados com alguma coisa. O que ele soube, compartilhou com um amigo, o amigo foi lá, pegou uma parte do que ele tinha de estoque e deu para ele. Disse, não, pode ficar, mas e você? Não, eu confio que Deus vai prover. E tem que ser assim, gente, tem que ser assim, nós precisamos confiar, nós precisamos ser solidários. E independente do que tenha acontecido, do que esteja acontecendo, a presença de Deus vai se manifestar. É claro que Davi está usando aqui no Salmo alguns efeitos da natureza, inclusive da história, né? Com o povo de Israel, do Mar Vermelho, da nuvem e tudo mais. Mas ele está dizendo que nada dessas manifestações são manifestações simplesmente físicas, mas a forma de Deus também estabelecer uma conexão com as pessoas, com aqueles que precisam ouvir e saber exatamente o que fazer. Porque no meio da torrente, no meio da situação difícil, é difícil a gente pensar racionalmente às vezes. Nós precisamos aprender, sim, nós precisamos aprender a agir no meio de toda essa confusão. Do versículo 17 até o 19, Davi fala como os inimigos atacaram no momento mais difícil. Há uma tradução que diz, no dia da desgraça. Gente, Jesus chamou de dia mau aquele dia, ele disse, estejam preparados para o dia mau. E a gente parece que esse dia nunca vai chegar. E Davi reconhece que quando as coisas estavam assim, não podiam ficar piores. Aí você declara com a sua boca assim, só falta acontecer isso. Aí você menciona, aí aquilo acontece. Davi contou como é que os seus inimigos atacavam exatamente no dia mais difícil, quando ele ainda não tinha recomposto os seus exércitos, quando eles ainda estavam cansados. Ele chamou, numa tradução, o dia da desgraça. Essas coisas são realmente difíceis e eu acredito que você esteja se encontrando em algumas dessas informações. Quero dizer para você que sim, vão haver dias maus, vão haver dias da desgraça, mas nunca declare com a sua boca, só falta acontecer tal coisa. Não diga isso, diga assim, Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, eu confio no Senhor, não importa o que me possa fazer o homem, eu todavia confiarei no Senhor. Você precisa declarar, profetizar até. Você precisa profetizar, declarar aquilo que você confia que Deus pode fazer e realizar. Sim, o dia da desgraça já deve ter chegado na sua casa algum dia. E você passou dias difíceis, momentos difíceis, não sabendo como enfrentar. Agora você sabe, lendo o Salmo 18, do verso 17 a 19, você vai entender exatamente o que Davi estava compartilhando, porque ele disse, ele livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Repita comigo, o Senhor foi o meu amparo. Mais uma vez, o Senhor foi o meu amparo. Aleluia. Não importa aqueles que maquinam o mal contra você, seja Satanás ou seus emissários, Deus é o nosso amparo. Deus é em quem a gente pode se amparar, pode se encostar, pode se fortalecer. Do verso 20 ao 22, é uma recomendação, um exemplo de Davi, de como nós devemos nos portar
na hora da tribulação. Como é que a gente se porta diante de Deus na hora da tribulação? E o versículo diz assim: o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Aí você diria assim, eu vou ler o 22 também, desculpa. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Davi está dizendo o seguinte: eu sei que Deus me ouviu, porque eu também estava zerado com ele. Eu não tinha débitos com ele. Os meus pecados estavam confessados diante dele. Ele não está falando de justiça própria, do que ele fez. Mas quer saber uma coisa? Deus não pode fazer algumas coisas sem a nossa obediência. A nossa obediência é indispensável. Deus não pode ser obediente por mim no meu lugar. Eu tenho que seguir, eu tenho que buscar. Deus vai olhar para a intenção do meu coração e vai dizer, não, de fato ele tem buscado. Eu gosto muito da passagem de Jó, que eu chamo de biografia de Jó. São 3 as biografias do autor do livro, a biografia que Satanás faz de Jó e a biografia que Deus faz de Jó. E essa é um dos momentos porque Jó tinha consciência de que ele procurava não se desviar. E é claro que ele tinha a consciência de que nem sempre ele conseguia, mas ele procurava desviar-se do mal. Essa é a biografia que Deus dá de Jó. E Davi está dizendo praticamente a mesma coisa. Ele diz, olha, eu estou bem com Deus, eu não estou em dívida com o Senhor. Eu tenho feito o meu tempo sozinho com Ele, eu tenho dado o meu tempo para Ele, eu tenho cuidado de me relacionar com as pessoas dentro dos padrões que Ele estabeleceu. Eu tenho cuidado também de não desviar os meus pés dos decretos do Senhor. E esse é um grande problema dos líderes de nações. Os líderes de nações que não sabem ou não querem saber que estão onde estão e a autoridade que lhes foi concedida foi por Deus para o bem do povo. Quando esses homens começam a mentir, a fazer falcatruas, a desviar os propósitos do seu mandato, dos seus mandatos, Deus vai pesar a mão sobre eles. Eles são responsáveis pelo que fizerem. E nós precisamos ter consciência de que nós temos a consciência limpa. Eu imagino uma pessoa que não cometeu nenhum crime, mas foi acusado indevidamente, ou por engano, ou qualquer que seja o erro, e ela não vai sossegar, ela vai insistir, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Quem nos acusa é o acusador, Satanás. E Davi está dizendo, eu não devo nada para Deus, pelo contrário, eu estou em quite com a palavra, eu estou em quite com os mandamentos, e eu sei que Deus olhou para isso, Deus viu que eu procuro fazer isso, por isso Deus me abençoou. Qual é a nossa atitude diante de Deus? Primeira coisa, nós temos que perguntar, Senhor, onde eu tenho pecado? Onde eu tenho errado? Onde eu tenho falhado diante de Ti, diante dessa situação? É claro que a tendência nossa é quando vem uma coisa ruim, a gente pensa logo que está em pecado, só isso. Não. Às vezes é a maneira de enfrentar as situações também que Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar. Mas eu preciso procurar em Deus. Deus, qual é a melhor maneira de eu sair dessa? Davi mostra exatamente que diante da tribulação, ou na hora da tribulação, nós temos que ter essa saída, né? Viver e ouvir, cumprir, ler a palavra que ela para os nossos dias. A palavra de Deus foi para o passado, é para o presente e será para o futuro até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é o livro do ensinamento de Deus, como alguns costumam dizer, o manual do Criador, do proprietário. Seguindo adiante, dos versos 23 ao versículo 27, mas eu vou dar destaque para o versículo 27, ele diz assim: salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Deus não despreza um coração quebrantado.
Deus não despreza um coração penitente. Deus não despreza uma oração limpa, pura, verdadeira. Mas Deus resiste aos soberbos. É uma outra forma de usar esse verso aqui. Deus resiste ao que tem olhos altivos. O que a gente chama de olhos altivos é aquela pessoa, como a gente costuma dizer, olha a gente de cima para baixo, né? Quando está dentro de uma função ou quando tem alguma responsabilidade, ou mesmo sem ter isso, mas acha que é mais do que os outros. Não se preocupe que a justiça não é sua. A justiça é de Deus. Deus é por você. Seja humilde, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai te exaltar. Ele vai elevar a sua vida a lugares altos. Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar o inimigo arrogante, o impetuoso, o assediador. Não tenha medo. No tempo certo, Deus vai dar o troco, vai dar o retorno, ou vai dar aquilo que Ele merece, porque Deus não pode agir para aqueles que têm olhos altivos. Seja humilde, peça verdadeiramente o que você quer, coloque-se diante do Senhor os propósitos pelos quais você quer. Às vezes a gente quer pedir uma coisa e pede e não sabe nem para quê. E o Tiago diz na sua carta que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque a gente pede para, uma tradução diz, para esbanjar com os nossos próprios desejos. Nós precisamos aprender a olhar para as coisas, a olhar para as situações e saber o que pedir para Deus. Senhor, eu quero um carro. Alguns dizem assim, peça logo um carro, peça uma BMW, peça uma Mercedes. Não, peça, Senhor, eu preciso de um carro que alcance os propósitos dos quais o Senhor sabe que eu preciso. Eu preciso de um carro para me locomover para o trabalho. Deus vai dar, mas você olha, Deus, me dê aquilo que o Senhor acha que eu mereço. Saiba que Deus vai te dar muito mais do que você acha. Mas saiba estabelecer com humildade os seus propósitos diante do Senhor. Finalizando quase aqui o Salmo, o versículo 28, eu queria destacar, porque no versículo 28 há uma declaração fantástica. O versículo diz o seguinte: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Manter acesa a minha lâmpada significa a minha vida, a minha saúde, a minha existência. Deus é quem preserva. Eu me lembro de um rapaz ainda jovem, tinha por volta de 17 ou era 18 anos, e ele era um paciente renal crônico. Ele precisava de um transplante de rins para poder viver mais. E no dia do seu aniversário, exatamente no dia, ele recebeu uma ligação, venha para o hospital que nós temos um doador compatível. Isso era um sábado. E ele foi na noite anterior, fez todos os procedimentos, e a gente sabe, pelo menos tem uma noção de como é que isso funciona, as coisas vão rápido, e ele tinha que estar preparado para receber o rim, que vem em trânsito e tal. E na hora da mesa de cirurgia, ele disse assim, olha, nós temos um outro paciente mais compatível que você, e ele é que vai receber o rim. Então aquele jovem saiu muito desalentado, mas muito, ele estava muito para baixo. E ele estava muito, pastor, no dia do meu aniversário, eu pensei que Deus ia me dar esse presente. Eu disse assim, meu filho, eu perguntei para Deus, o que é que eu vou dizer para um menino desse? E eu disse para ele, falei, meu filho, você acha que você está vivo por causa de um rim? Não. Você está vivo porque Deus mantém a sua lâmpada acesa, porque Deus é que te mantém sadio. Dentro de 30 dias, ele foi chamado para um novo transplante e está vivo até hoje. Isso já faz mais de 18 anos. Eu quero dizer para você que você está vivo porque Deus te mantém vivo. E se você está vivo, Deus tem esperanças também de que você ouça o que Ele tem para dizer, o que Ele tem para fazer por você. Basta que você tenha humildade suficiente para reconhecer que Deus é quem mantém você vivo. E que Deus transforma as trevas da sua mente, as trevas da sua vida em luz. Onde chega a luz, as trevas têm que sumir. Onde chega um palito de fósforo aceso na imensa escuridão, um pequeno vagalume, ele também alumia todas as coisas. O verso 30 ao 35, estamos chegando ao final.
O verso 30 a 35 são versos muito bonitos, esses eu vou ler sequenciadamente. Diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Amém e amém. Queridos, essas descrições que Davi faz são fantásticas. Eu gosto para ilustrar o todo, quando ele diz, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Existem alguns tipos de corças que gostam realmente dos lugares altos, mas existem alguns animais dessa família que desde pequeno, aqueles animais sobem escarpados, sobem lugares assim, que você diz assim, eu não acredito que alguém pode andar num lugar daquele. E Davi está lembrando exatamente, talvez olhando e conhecendo como ele conhecia aquelas escarpas, aqueles animais, ele diz, o Senhor faz os meus pés como os da corça e me sustenta nos lugares altos. Deus nos sustenta onde nós estamos, como nós estamos, mais do que eu posso esperar. Deus é o meu alento, Ele é minha rocha. E quando Davi usa também uma figura de quem é um grande militante, ou de conhecimentos militares, ele fala do arco de bronze. Esse arco de bronze era um arco que poucas pessoas podiam empunhá-lo, porque era um arco que para poder lançar a flecha muito distante, era preciso muita força para arquear o arco e lançar aquela flecha. Era um arco de bronze, era um equipamento de muita dificuldade. E Davi usava esse arco. Davi conseguiu usar esse arco, por isso ele usa exatamente essa figura. O Senhor é que me treina as mãos para a batalha. O Senhor me faz vergar o arco de bronze. Sabe uma coisa? Talvez você ainda não tenha ideia de que Deus te preparou para arquear arcos de bronze na sua vida. Talvez você nunca imaginasse que Deus pudesse te dar força para passar por alguns momentos, para alcançar algumas dificuldades. Mas Ele já te deu. Ele já te deu. E você precisa receber essa força, esse poder, essa condição que Deus está te dando nessa noite. Versículo 36 ao 41, com destaque para o versículo 41. O versículo 41 diz assim, falando dos seus inimigos, que ele perseguiu, os alcançou, ele diz, gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Quer dizer, há pessoas, ele está falando desses inimigos, que enquanto têm os equipamentos, enquanto são maioria, se acham. Então partiram para cima de Davi. Mas quando Davi foi vencendo e começou a partir para cima deles, e eles começaram a correr, diz o texto, que eles clamaram por socorro, mas não houve quem os ouvisse. Clamaram ao Senhor, e Senhor aqui está com letra maiúscula dizendo, clamaram até para Deus. Deus, por favor, não usa o teu povo para nos destruir. E diz que Deus não os respondeu. Por que será? O que leva Deus a não responder a alguém? Eu vou te dizer, é a mesma coisa que o diabo pedir alguma coisa para Deus. Deus não vai fazer, porque Deus já fez o que tinha que fazer. Muitas vezes as pessoas, e eu vejo realmente muitos que se dizem não crer na existência de Deus, se dizem ateus, nas horas das dificuldades, com certeza, eles vão clamar por Deus. Voltaire, na história que a gente conhece, teve uma morte muito difícil, uma morte dolorida. Ele tinha um mal e ele gritava e urrava no hospital. E um dia que o seu pai foi visitá-lo,
ele gritou e disse: saia daqui, porque você me disse que o inferno não existia e eu já estou sentindo as suas chamas. Você me ensinou que Deus não existia. Quero dizer para você que você não precisa chegar na situação de Voltaire, porque você pode clamar ao Senhor agora, você pode clamar ao Senhor agora, você vai ver que Deus vai agir, mas não faça como algumas pessoas que só pensam em Deus na hora da dificuldade, depois viram as costas para Deus. Deus, vai chegar um tempo que Deus não vai poder responder mais você. Hoje é o dia da libertação, hoje é o dia em que você precisa clamar, porque Deus está aberto para poder te livrar, te libertar de todo esse mal. Deus não respondeu. Terminando o Salmo, eu não vou me delongar mais, eu vou dos 46 para os 50 agora. Diz assim: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e com os seus descendentes para sempre. Eu queria trocar o nome aqui, porque esse é um salmo que nos alcança hoje ainda. Todas essas promessas de Deus, bote o seu nome, diz assim: ele dá grandes vitórias a mim, e ele é bondoso para comigo e para com os meus descendentes. Deus se manifesta com grande alegria e poder para que você alcance lugares de vitória. É claro que Deus não te trouxe aqui como algumas doutrinas ou pensamentos humanistas dizem que o homem tem que pagar os seus pecados aqui para conseguir ter um momento melhor depois. Não. Deus te trouxe a esse mundo foi para ser vitorioso, para ser visitado por Ele, para experimentar a sua ajuda, para experimentar o seu amor. E eu quero desafiar você nessa noite a fazer isso. Por isso, eu encerrando esse momento, eu quero convidar você para um momento de oração e de entrega. Se você estiver aí, como você estiver, está em família, não tem problema, dê as mãos para os seus familiares, ou se ajoelhe aí também, de mãos dadas, ou fique em pé, mas faça essa oração comigo. Você que está afastado de convívio de igreja, volte para o Senhor, e a maior maneira de dizer que você voltou para o Senhor é voltar para o seio de uma igreja, onde os seus irmãos estão crescendo e aprendendo mais de Deus. Em segundo lugar, você que ainda não conhece Jesus de dentro, de perto, por ele se manifestar a você, aquele que confessa Jesus com os lábios, Deus o vai confessar diante do Pai, porque não existe outra forma de chegar até Deus, não existe ninguém que possa interceder por você, não existe, nenhum parente de Jesus, nenhum apóstolo de Jesus, só Jesus, diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Eu quero te convidar para orar agora, e você que está com um problema insolúvel, eu quero orar por você agora, para você poder vencer esse problema. Ore comigo. Deus amado, bendito Senhor, Pai amoroso, Deus todo-poderoso, nesse momento, Pai, nós clamamos a Ti mais uma vez, pela Tua visitação, nós clamamos ao Senhor pela Tua bênção, pela Tua libertação, pela Tua instrução, ó Deus, pela ação direta do Senhor nas nossas vidas. Deus, eu quero pedir que o Senhor visite agora aquela pessoa que está em desespero, ou está desnorteada, sem direção, ó Deus, por causa de problemas que são maiores do que ela. Como disse Davi, os inimigos maiores do que ele venceu, porque o Senhor os venceu. E nós declaramos agora vencida esta guerra. Esta guerra está vencida em o nome e o poder de Jesus. Pai, eu quero colocar também a vida daquela pessoa que tem sido indecisa, que ela tem ouvido falar e o coração dela arde quando ela ouve falar de Jesus, mas ela não teve ainda coragem e o prazer e o privilégio de entregar a sua vida, de confessar os seus pecados e receber a tua presença na vida dela. Eu quero pedir por essa pessoa. Eu quero pedir por aquela pessoa que está afastada, Deus. Aquela pessoa que está vivendo do jeito que quer,
Mas na hora do desespero, Deus, ele procura o Senhor, ele quer um socorro do Senhor. Vai visitá-lo agora, Senhor, vai buscá-lo, vai encher aquela sala onde ele está, aquele quarto onde ele está com sua família ou sozinho. Vai lá agora, Deus, e ministra o teu amor, ministra a tua graça, ministra a tua salvação. Ó Deus, e mais uma vez nós estamos pedindo a Ti, Senhor, que possas ser bondoso com a nossa nação. E que a Tua igreja que se levante agora, após essa quarentena, mais forte do que nunca, Senhor, para proclamar a Tua salvação. Nós oramos assim, Pai, agradecidos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua unção, em nome de Jesus. Amém.